Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Aplicações Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Exercício 2. Dada a função f de x igual a integral definida de 0 até infinito de L expoente menos x que multiplica cosseno hiperbólico de φ d de φ, sabendo que x é maior que 0, verificar se a função f satisfaz a equação diferencial x que multiplica a segunda derivada de f de x mais a primeira derivada de f de x menos x que multiplica f de x é igual a zero. Então, de igual modo, nós vamos usar o mesmo artifício do exercício anterior, isto é, vamos começar por achar as derivadas de primeira e de segunda ordem desta função integral. Sabendo que esta é uma função integral, então tenho que aplicar uma certa propriedade dos integrais definidos. Portanto, na realidade, é uma das propriedades do teorema fundamental do cálculo, de que a derivada tanto de um integral é igual à integral da derivada, ou seja, a derivada em função a t do integral de a até b de f de x t d de x, isto é igual à integral de a até b da derivada em função a t da função tanto em xt d de x. Portanto, esta derivada em função a t e este integral em função a x. Então, esta derivada está fora do sinal de integração, pode entrar no sinal de, tanto dentro do sinal de integração. Então, esta é a primeira ideia que eu vou aplicar para solucionar este exercício. Inicialmente, eu vou aplicar esta propriedade para achar a primeira derivada. Então, digo que a primeira derivada em função a x de f será igual a integral definida de 0 até infinito da derivada em função a x de L expoente menos x cosseno hiperbólico de φ d de φ. Então, aplicando derivando isto em função a x, a expressão em função a x, eu tenho que derivar o expoente vezes a mesma expressão. Portanto, esta é a derivada de L expoente u. Então, eu tenho que a primeira derivada de f em função a x será igual a menos integral de 0 até infinito de L expoente menos x cosseno hiperbólico de φ. Portanto, o cosseno hiperbólico de φ, já fiz referência que isto é uma constante, porque eu estou a derivar x. Então, ele sairia, portanto, menos cosseno hiperbólico de φ, pois x a derivar em 1, vezes d de φ. Achada a primeira derivada, portanto, vou achar a segunda derivada, portanto, vou derivar mais uma vez a primeira derivada, e vou cair na seguinte expressão. A segunda derivada de f em função a x será igual a menos integral definida de 0 até infinito, de L expoente menos x cosseno hiperbólico de φ, tensão menos, portanto, x a derivar em 1, vezes cosseno hiperbólico de φ, que multiplica por este cosseno hiperbólico de φ. Cosseno hiperbólico de φ vezes cosseno hiperbólico de φ, isso é igual a cosseno hiperbólico ao quadrado de φ, menos vezes menos vai dar mais. Então, isto será igual a integral de 0 até infinito, de L expoente menos x cosseno hiperbólico de φ, que multiplica por cosseno hiperbólico ao quadrado de φ de φ. Em diante, o que eu faço? Portanto, digo que essa expressão tanto é igual a b e b é igual a zero. Portanto, se esta expressão é igual a zero e eu igualei essa expressão a b, então b também é igual a zero. Portanto, eu faço esta igualdade de modo a simplificar o espaço. Portanto, o espaço é pequeno, então de modo a vocês verem melhor os passos que eu vou aplicar para resolver este exercício. Então, digo que b será igual a x, que multiplica a integral de 0 até infinito, de L expoente menos x cosseno hiperbólico de φ, cosseno hiperbólico ao quadrado de φ de φ. Esta seria, portanto, a segunda derivada vezes x. Estou aqui a substituir a segunda derivada nessa expressão. A primeira derivada, portanto, aqui temos mais, mas a primeira derivada é negativa. Por isso nós temos menos integral de 0 até infinito de L expoente menos x cosseno hiperbólico de φ, que multiplica cosseno hiperbólico de φ de φ, menos, portanto, x, que multiplica a função f de x, a função dada. Portanto, x, integral de 0 até infinito de L expoente menos x cosseno hiperbólico de φ de φ. Em diante, o que eu tenho? Se olharmos bem, eu tenho aqui um certo integral, não é? E aqui eu tenho um integral em que eu tenho uma das expressões da função integranda tanto semelhante a esta, uma vez que aqui o índice dos integrais, não é, são iguais. O que eu posso fazer? Eu posso aplicar uma propriedade dos integrais, definindo de que o integral de que a diferença dos integrais é o integral de uma diferença. Se aqui eu tenho diferença desses dois integrais, então posso transformar esses dois integrais, tanto no integral de uma diferença, não é? E vou evidenciar x, vou evidenciar, portanto, o Euler expoente menos x cosseno hiperbólico de φ. Portanto, resta-nos apenas a seguinte expressão. B será igual a x integral de 0 até infinito de Euler expoente menos x cosseno hiperbólico de φ.
Tanto evidenciando essa expressão aqui, resta-me cosseno hiperbólico ao quadrado de φ, e aqui resta simplesmente 1, não é? Portanto, menos, né? Menos 1. Que multiplica d de φ menos integral de 0 até infinito de L expoente menos x cosseno hiperbólico de φ, que multiplica cosseno hiperbólico de φ d de φ. Aqui eu tenho, portanto, cosseno hiperbólico ao quadrado de φ menos 1. Tenho que voltar, portanto, a recordar a fórmula do hiperbolismo, não é? A identidade fundamental trigonométrica para funções portanto, trigonométricas hiperbólicas é totalmente diferente, tanto da identidade fundamental trigonométrica para funções normais, funções algébricas normais. Então eu tenho aqui o cosseno ao quadrado hiperbólico, o cosseno hiperbólico ao quadrado de φ menos seno hiperbólico ao quadrado de φ é igual a 1. Então se eu tenho cosseno hiperbólico ao quadrado de φ menos 1, isto na realidade é o seno, não é? É o seno hiperbólico ao quadrado de φ. Não é? Então posso substituir essa expressão por seno hiperbólico ao quadrado de φ. Então teria aqui b será igual a x que multiplica a integral de 0 até infinito de L expoente menos x cosseno hiperbólico de φ. Seno hiperbólico ao quadrado de φ é igual a seno hiperbólico de φ vezes seno hiperbólico de φ, de acordo com a propriedade ou a definição de potenciação. D de φ menos integral de 0 até infinito de L expoente menos x cosseno hiperbólico de φ, que multiplica cosseno hiperbólico de φ d de φ. Em diante, o que eu vou fazer? Eu vou tanto resolver esta integral por parte, dizer que esta integral é igual a i, e vou utilizar esta fórmula dos integrais por parte. Integral de u vezes d de v é igual a u vezes v menos integral de v d de u, onde u será a parte diferenciável e d de v a parte integrável. Então, digo aqui que u é igual a seno hiperbólico de φ, e o diferencial dessa expressão, portanto, a derivada do seno hiperbólico é igual a cosseno hiperbólico, do cosseno hiperbólico é igual a seno hiperbólico. Então, teria d de u será igual a cosseno hiperbólico de φ d de φ, e d de v será igual a L expoente menos x cosseno hiperbólico de φ seno hiperbólico de φ d de φ. Integrando ambos os membros, teria aqui menos x aqui, portanto, nesse contexto seria constante. Então, teríamos que retirar do sinal da integração, não é? Multiplica aqui por menos x e retiraria por menos x. Então, v será igual a menos 1 sobre x, L expoente menos x cosseno hiperbólico de φ. Em diante, posso substituir essas expressões, não é? Nesta fórmula. Portanto, teria aqui i será igual, vou evidenciar x, a u vezes v, a variar de 0 até infinito, mais, portanto, aí teria menos, não é? Menos vezes menos vai dar mais, integral de 0 até infinito, de 1 sobre x, L expoente menos x, cosseno hiperbólico de φ, que multiplica por cosseno hiperbólico de φ d de φ. Ao substituirmos o limite de integração, aqui nós temos infinito, claramente que nós não vamos substituir diretamente, senão vamos aplicar um certo limite. Teríamos que limite quando n tende a infinito dessa expressão mais em n. Aqui nós teremos como indeterminação do tipo infinito vezes zero. Infinito vezes zero. Atenção que essa expressão é monótona decrescente, e essa expressão sendo uma monótona decrescente, e este tem uma função infinitesimal, quer dizer que este produto, portanto, daria sempre tanto zero. Mas vocês podem demonstrar isso de uma outra forma, tentar minorar o seno hiperbólico de φ, depois vocês teriam simplesmente uma expressão semelhante a esta, e 1 sobre infinito, isso daria zero. Então, tentem demonstrar isso em casa, tá? Demonstrem em casa, depois escrevam aí nos comentários como é que vocês resolveriam o limite dessa expressão. E ao substituirmos esse limite de integração, nós teríamos claramente zero, não é? Seno hiperbólico de zero será igual a zero. Por isso é que eu digo que essa toda expressão é igual a zero, mas vocês demonstrem em casa e escrevam aí nos comentários. Para aqueles que demonstraram em casa, escrevam aí nos comentários como é que vocês resolveram, não é, este limite, como é que vocês encontraram que essa expressão é igual a zero. E, portanto, resta-nos como expressão, não é? Este i será igual nesse contexto, este 1 sobre x é uma constante, quer dizer que pode permanecer como pode sair do sinal da integração. Mas eu retirei do sinal da integração e multiplicar automaticamente com x, simplifiquei x, por isso é que eu tenho que i é igual a integral de 0 até infinito, de L expoente menos x cosseno hiperbólico de φ, que multiplica pelo cosseno hiperbólico de φ d de φ. Encontrado i, posso substituir na expressão anterior, então digo que b será igual a integral de 0 até infinito de L expoente menos x cosseno hiperbólico de φ, que multiplica pelo cosseno hiperbólico de φ d de φ, menos a mesma expressão. Portanto, nós temos aqui duas expressões semelhantes, não é? Ou seja, iguais em módulos e sinais contrários, não é? Elas são simétricas.
Então podemos simplificar, ou a soma dele vai dar 0. Então provamos que b é igual a 0. Se b é igual a 0, significa que a expressão à esquerda também é igual a 0. Daí que a expressão à esquerda é igual à expressão à direita. Então era tudo o que nós queríamos demonstrar. Ou seja, se a função f de x igual ao integral definida de 0 até infinito de expoente menos x, cosseno hiperbólico de φ de φ, satisfaz a equação diferencial dada, isto é, x, que multiplica pela segunda derivada de f de x, mais a primeira derivada de f de x, menos x, que multiplica pela função f de x, e é igual a 0. Portanto, era tudo o que nós queríamos demonstrar. Esta foi a resolução do exercício de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários se você tem uma ideia diferente, tem uma dúvida. Escreva aí nos comentários. Espero que no próximo exercício, mas antes, não se esqueça que temos aqui uma tarefa. Em casa, vocês vão resolver esse exercício número 3. Vão provar que esta função satisfaz esta equação diferencial. Tanto tentem resolver, se não conseguirem, espero que no próximo exercício, pois no próximo exercício vou detalhar muito bem a resolução deste exercício. Fique ligado a este canal, Juventude, isto é ciência. Até mais!